Cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Nosso desejo é que Deus nos conceda uma ótima noite na presença dEle, em adoração, em louvor ao nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, e nós vamos juntos aqui adorarmos a Deus, buscarmos a Deus. Nós estamos nesse dia, essa noite aqui, celebrando ao Senhor pelo aniversário da nossa igreja, 89 anos da nossa querida igreja, nossa querida IAP, Igreja Adventista da Promessa. E nós vamos nessa noite aqui louvar o Senhor por esta importante data, agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem realizado nessa igreja, por meio desta denominação. E nós te convidamos a celebrar conosco. E para celebrarmos com o maior número de pessoas possível, eu peço que você compartilhe esse link aí, convide seus amigos, seus irmãos, seus familiares, para que a gente possa adorar o nosso Deus juntos aqui. Eu vou ler a palavra nesse instante, eu vou orar com você, e aí a gente segue aqui adorando, louvando ao Senhor com o grupo. Pega a sua Bíblia. No livro dos Salmos, eu vou fazer a leitura no Salmo de número 100, que é um salmo de ação de graças. Diz assim a palavra de Deus: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom. O seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que palavra maravilhosa que eu li aqui. Esse último versículo diz que nós temos motivos para agradecer ao Senhor, para adorar Ele, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque o seu amor por nós é leal e eterno, porque a sua fidelidade permanece em todas as gerações. O Senhor tem nos abençoado nessa geração, assim como abençoou todas as gerações anteriores do seu povo. Por isso nós adoramos a Ele. Vamos buscar o Senhor nesse instante. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos juntos adorar o nosso Deus, buscar o nosso Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória ao Teu nome, Senhor. Meu Deus, é muito bom estar na Tua presença. É muito bom, Senhor, saber que o Senhor está aqui, saber que o Senhor ouve, saber que o Senhor recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor. Eu me junto, meu Deus, a várias pessoas, a centenas de pessoas que estão nesse momento em adoração ao Senhor, por meio desta transmissão. Sei que outras pessoas em outros momentos estarão adorando a Deus conosco, através desse culto. Que o Senhor se faça presente em cada vida, em cada coração. Que o Senhor toque cada um de nós aqui. Nessa noite, meu Deus, que é uma noite de celebração, queremos colocar diante do Senhor nossa gratidão, de uma forma especial pelos 89 anos da Igreja Adventista da Promessa, a igreja que o Senhor nos permitiu fazer parte. Nós te bendizemos, nós te adoramos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pai, nós queremos oferecer ao Senhor os louvores, pedir que o Senhor use o grupo de louvor nessa noite, que o Senhor use a palavra que será pregada nessa noite. Que a Tua bênção, meu Deus, alcance cada lar, cada vida, cada pessoa. No nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.
Que Deus abençoe todos nós aqui. Nós vamos louvar o Senhor. E antes do grupo de louvor entoar uma canção, eu quero que você assista esse vídeo comemorativo aí dos 89 anos da igreja. E que você que é promessista se sinta aqui parabenizado pelo seu dia. E que Deus abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja no nome de Jesus. Virus, which has infected hundreds in China. Propagation, le coronavírus. Surto de coronavírus. O governo chinês confirma a primeira morte fora da província onde o contágio começou. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno de exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina,
na minha família, tom teu lugar, Rei da glória, reina. Tom teu lugar nessa cidade, tom teu lugar nessa nação, tom teu lugar, Rei da glória, reina. Sincronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Tom teu lugar na minha vida, tom teu lugar na minha família, tom teu lugar, Rei da glória, reina. Tom teu lugar nessa cidade, tom teu lugar nessa nação, tom teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Tom teu lugar na minha vida, tom teu lugar na minha família, tom teu lugar, Rei da glória, reina. Tom teu lugar nessa cidade, tom teu lugar nessa nação, tom teu lugar, Rei da glória, reina. Sincronizado nos louvores do teu povo, reina, se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome.
coisas vãs. Em suas feridas eu me levantarei, defenderei que leva o meu nome. Não me lembrarei, ouvirei as preces, sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Não me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, Como um só povo que pede por renovo. e os perdoarei. Sararei a terra e suas Feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração.
Queridos, por favor, peguem a Bíblia de vocês nesse instante. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 18 e 19. Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 18 e 19, para a gente ler aqui, refletir na palavra nessa noite. O texto diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você ora comigo nesse instante? Vamos orar, pedir para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Deus, nós somos gratos pelo privilégio que a gente tem de poder aqui refletir sobre a tua palavra e aprender, Senhor, do Evangelho de Cristo. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, tocar os nossos corações. Que o Senhor use a minha vida e que o Senhor alcance cada coração com a tua presença, com o teu poder nesse instante, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu falei no início desse culto, nós estamos hoje comemorando os 89 anos da nossa querida igreja, e eu penso que sempre precisamos refletir sobre o que é ser igreja e a importância de sermos igreja. A gente fala isso, olha, somos a igreja tal, a igreja adventista da promessa. E muitas vezes a gente não reflete no que quer dizer essa simples expressão, somos igreja. E o que quer dizer isso? Nós não somos uma seita, nós não somos um clube, nós não somos um ajuntamento sem propósito. Nós somos a igreja. E o que significa isso? Que é sempre importante a gente refletir para que a gente não perca de vista a nossa missão, o nosso propósito no reino de Deus. Biblicamente, igreja é o conjunto de todos os verdadeiros cristãos. Essa é uma definição bem simples, mais curta que você pode dar sobre o que é a igreja. Mas quando você vai lendo a Bíblia, você vai encontrando outras expressões sobre igreja. Por exemplo, que a igreja é uma família, não uma família qualquer, a família de Deus. A Bíblia diz que a igreja é uma comunidade, a comunidade do reino de Deus. E a igreja é um corpo, diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 12, o corpo de Cristo, em que Cristo é a cabeça, e nós somos esse corpo comandado por Ele. Isso é igreja, né? Mas a palavra que é traduzida em nossas Bíblias como igreja é a palavra eclésia. E embora hoje a gente use para referir a igreja, foi traduzido assim, na antiguidade essa palavra tem o sentido de convocados, chamados, e era justamente usado antigamente entre os gregos antigos para denominar uma convocação, um ajuntamento de pessoas. Por exemplo, numa assembleia legislativa, numa câmara de vereadores, numa cidade, para definir alguma questão para aquela cidade, se reuniam para poder ali tomar as suas decisões. Em torno de um assunto, de um propósito, as pessoas se reuniam para tomar uma decisão. Bom, Jesus, ele chega para Pedro nesse texto, e ele diz para Pedro, e quando ele diz, ele usa essa expressão eclesia, é como se ele dissesse: Pedro, assim como os gregos têm o seu ajuntamento, têm sua eclésia, eu também farei a minha eclésia. Eu farei o meu grupo, o meu ajuntamento de pessoas em torno de mim.
Então, falando aqui da igreja em essência, eu gosto da definição de um teólogo escocês chamado William Barclay. Ele diz o seguinte, que em essência, igreja é um grupo de pessoas que se reúnem, não tanto porque escolheram fazer assim, mas porque Deus as chamou para si. Não se reúnem tanto para partilharem os seus próprios pensamentos e suas opiniões, mas para escutarem a voz de Deus. Isso é igreja. Esse grupo de pessoas que se reúnem em torno de Deus, para ouvir a Deus e buscar orientação dele. Então eu gosto dessa definição, talvez seja a minha definição sobre igreja. Eu digo que igreja é um grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E nisso está a essência da igreja verdadeira. O problema, e o que vale a nossa reflexão aqui, é que não existe só igrejas verdadeiras, existem igrejas falsas. E como nós podemos saber qual que é a igreja correta, que igreja que é verdadeira, ou quais igrejas são verdadeiras? Essa pergunta é fundamental para nós, até mesmo para a gente nesses 89 anos de caminhada como denominação, a nossa igreja aqui em Vila Medeiros, que já tem algumas décadas que se reúne aqui, a gente precisa usar esta palavra como uma reflexão para nós. Será que nós somos ou fazemos parte da verdadeira igreja? Esse texto que eu li aqui de Mateus 16 apresenta aqui para a gente algumas marcas da igreja de Cristo, que mostra que uma igreja é verdadeira ou não, e eu quero compartilhar com você, e eu sei que essa palavra, que esse texto ajuda a gente a fazer essa avaliação. Segundo esse texto, quando Jesus fala que ele edificaria a sua igreja, que ele formaria um grupo de discípulos, um grupo de pessoas que andaria com ele, ele faz essas expressões aqui. E dessa expressão do capítulo 16, dos versículos 18 e 19, a gente aprende algumas das marcas aqui. A primeira marca que eu queria destacar aqui para você é que, em essência, a igreja ela é alicerçada em Jesus. A verdadeira igreja, ela tem Jesus como seu alicerce. E eu queria que você olhasse para esse texto, para essa palavra, que esse texto mostra que a igreja tem um alicerce seguro, inabalável. E sobre isso Jesus está dizendo aqui, versículo 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E que pedra é essa? Certamente ele não estava se referindo a Pedro, né? Alguns até na interpretação desse texto, imagina que Jesus está se referindo a Pedro, mas isso é negado até mesmo por Pedro na carta que ele escreveu. Não era sobre Pedro, porque a palavra Pedro significa pedrinha. E Jesus usa aqui a expressão Petra, sobre esta pedra, Petra, que significa rocha, grande rocha. Então não é Pedro. Pedro é a pequena fagulha de rocha, a pequena pedrinha. Ele se referia à grande rocha, a rocha inamovível. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo é que Jesus estava referindo a Ele mesmo. Ele, Jesus, é o alicerce da igreja. Ele é o fundamento sobre o qual a igreja deve ser edificada. Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 11, e também lá em 1 Coríntios, aí é Paulo mesmo, né? 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 11, ele diz essa palavra: ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, a saber, Jesus Cristo. A base da igreja, o fundamento sobre o qual a igreja foi edificada, é sobre Jesus, sobre a mensagem de Jesus, sobre a palavra de Jesus. E isso é muito bom, isso é muito importante. A igreja, porque ela foi edificada em Jesus, ela não depende da força humana, do poder humano para existir.
Se a igreja dependesse, por exemplo, da oratória de Pedro, da inteligência, da sabedoria do apóstolo Paulo, da eloquência do Apolo, a igreja teria acabado juntamente com eles, porque eles já passaram. Se dependesse dos homens, a igreja não teria suportado as perseguições, os levantes do reino das trevas contra ela, no decorrer de toda a sua história. E assim a palavra diz para nós que a igreja, ela depende única e exclusivamente de Jesus, e por depender única e exclusivamente de Jesus, o seu Senhor, é esse Senhor que a sustenta, e por isso ela está de pé. E aí eu queria que você refletisse comigo o seguinte: o que significa dizer que a igreja é edificada sobre Jesus, ou que Jesus é a rocha sobre o qual a igreja foi edificada, foi construída? Isso significa que a igreja foi edificada sobre os ensinos de Jesus, sobre os mandamentos de Jesus. E aí Jesus fala sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 7, o versículo 24, ele diz: quem ouve as minhas palavras e pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Em outro texto, Jesus disse, lá em João, capítulo 8, versículo 31, se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, eu olho para esse texto e pergunto assim: qual que é uma marca da igreja de Cristo, a verdadeira igreja? É que ela foi alicerçada, ou seja, ela é a igreja comprometida, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Ela é uma igreja zelosa pelas doutrinas bíblicas, ela é comprometida com a ortodoxia, ou seja, com o ensino correto das Escrituras. Essa é uma marca da igreja do Senhor. E eu louvo ao Senhor, porque nós fazemos parte de uma comunidade cristã que tem uma marca do ensino, do compromisso com a palavra. Louvo ao Senhor por isso. Nós costumamos dizer que a Igreja Adventista da Promessa pode fazer muitas críticas a essa igreja, e nós, como membros dela, às vezes criticamos algumas coisas que a gente acha que poderia ser melhor, mas uma coisa nós podemos ter certeza: a gente tem um compromisso com a palavra de Deus, é uma igreja comprometida com a mensagem, com o ensino de Jesus. A nossa fé, as crenças que nós ensinamos, não são fruto de ideias humanas, de sonhos, de pensamentos humanos, mas são, sim, baseados na palavra de Deus, na mensagem do Senhor Jesus. E é em Jesus que a gente se baseia, na sua graça, e é por causa desta graça e desta palavra que nós estamos de pé. Primeira marca da igreja de Cristo, segundo Jesus, é que essa igreja, ela é alicerçada, ela é construída sobre a rocha que é Jesus, ou seja, o ensino e sobre sua palavra, sobre a pessoa e sobre os ensinos de Jesus. Outra característica, outra marca dessa igreja, segundo esse texto que eu li, é que a igreja é também construída, edificada pelo próprio Jesus. Essa é uma segunda marca, está ligada ao construtor da igreja, que é Jesus Cristo. O versículo 18 diz isso: edificarei a minha igreja, usando esse verbo edificar que vem de uma palavra grega, que é a ideia de construir uma casa, de fazer uma construção. E esta é uma ideia muito importante sobre o que nós entendemos como igreja, é que a igreja não está pronta ainda, nós estamos sendo construídos ainda por Jesus. Essa igreja está sendo edificada constantemente por Jesus. Isso nos lembra uma ideia de que a igreja está sempre crescendo. Nós não podemos ser uma comunidade estática, porque nós somos um organismo vivo, nós somos um corpo em crescimento. Cristo está nos edificando. Essa ideia ligada à construção como um todo é importante para nós, por sabermos que nós estamos sendo construídos, que nós estamos em crescimento, porque a igreja, ela é composta de homens e mulheres que são imperfeitos, que são falhos. E é por isso que nós, por mais que nós como igreja tentemos sermos santos, busquemos a santidade, busquemos o compromisso com o Senhor, nós sabemos que nós não somos capazes de alcançar isso sozinhos. Nós precisamos de Jesus, nós dependemos de que Jesus venha nos ajudar nessa caminhada. E Ele caminha conosco.
Ele está com essa igreja, Ele abençoa a sua igreja, Ele caminha com o seu povo. Efésios, no capítulo 5, os versículos 25 até o 27, diz a palavra que Jesus amou tanto a igreja, que foi capaz de se entregar por ela, morrendo na cruz do Calvário para salvá-la. E aí segue esse versículo dizendo que Ele fez isso a fim de santificá-la e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas uma igreja santa, inculpável. Então só Jesus pode, de fato, edificar a igreja, e Ele nos conhece como o povo dEle, e Ele tem trabalhado, e nós servimos a um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. E aí o texto diz, edificarei a minha igreja. Jesus tem edificado a igreja. Eu gostaria que você percebesse aqui que a palavra que aparece aqui, no versículo 18, edificarei, esse verbo está no futuro. Isso nos faz lembrar um fato importante, de que quando Jesus fez essa sentença, quando Jesus fez essa afirmação, a igreja ainda não estava edificada, que a igreja seria edificada num futuro próximo. E quando nós examinamos as Escrituras, nós sabemos que a igreja foi edificada, ou passou a ser edificada como povo de Deus de fato, a partir do Pentecoste. Aquele ato que está descrito lá no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo. Ali a igreja nasceu, ou seja, a igreja nasceu numa reunião de oração, a igreja nasceu no Pentecoste, a igreja nasceu cheia do Espírito Santo, a igreja nasceu no batismo do Espírito Santo, quando Deus derrama o seu poder sobre a igreja. Esta palavra foi profetizada por Jesus, lá em Atos no capítulo 1, versículo 8, quando ele diz, e receberão o poder do Espírito que há de descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí nós chegamos a um entendimento aqui de uma marca importante da igreja, é que a igreja é edificada por Jesus, e a maneira como Jesus edifica a sua igreja, é através do poder do Espírito Santo. É derramando sobre a igreja essa unção, é derramando sobre essa igreja esse poder, é derramando sobre essa igreja essa capacitação, e é daí que a igreja se fortalece, é daí que a igreja surge, caminha gloriosa para a bênção de Deus, para a glória de Deus. E aí nesse sentido nós podemos dizer com toda certeza, a igreja verdadeira é aquela igreja que é a igreja da palavra. Mas não só a igreja da palavra, é também a igreja do poder, ou seja, a igreja da palavra e do poder. E eu louvo ao Senhor, porque nós pertencemos a uma comunidade cristã, a um grupo de cristãos que carrega essa marca. Nós nascemos também num avivamento pentecostal. Somos uma igreja que crê no agir de Deus por meio do seu povo, que acredita nos milagres, que entende a importância dos dons espirituais, que crê e que recebe o batismo no Espírito Santo. Isso tem a ver com a nossa identidade. Nós, inclusive, carregamos no nosso nome denominacional. Somos Igreja Adventista da Promessa, porque cremos na promessa do Espírito Santo. Cremos no avivamento de Deus. E isso nos convida, ao falar hoje sobre a história da igreja, ao agradecer a Deus, de que nós precisamos ser essa igreja do poder e que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nós não somos nada sem que o Espírito Santo esteja nos capacitando, nos abençoando. Que nos leva a entender que nós não chegamos até aqui com a nossa própria força. Nós não fomos edificados por nossos próprios méritos. Nós fomos edificados pela ação soberana de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, nos capacitando e nos ajudando a caminhar. Nós dependemos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada.
nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos o sentido da gente ser como denominação, como igreja. Precisamos clamar a Deus para que Ele derrame sobre nós o avivamento dele sobre nossas vidas. Assim como a água, assim como a terra precisa da água para dar fruto, assim também nós dependemos do Espírito Santo para frutificarmos, para poder ter vida em nós. A terra sem água não tem vida, da mesma forma que a igreja sem o Espírito Santo não tem vida espiritual. Por isso, quando uma das promessas mais belas sobre o Espírito Santo, que está lá em Isaías, no capítulo 44, nos versículos 3 e 4, diz ali a palavra de Deus que eu derramarei água sobre o sedento. Eu derramarei torrentes sobre a terra seca, e eu farei transbordar rios sobre terras áridas, e vocês vão ver os frutos disso. Esta é uma promessa sobre o Espírito Santo, comparando o Espírito Santo à água, e que nos leva a entender que assim como o corpo precisa da água para ter vida, assim como a terra precisa da água para produzir, assim também nós precisamos do Espírito Santo para nós sermos igreja, para nós sermos povo de Deus. Nós somos uma igreja pentecostal, não podemos nos esquecer disso e precisamos relembrar sempre essa história, essa marca. Que nós oremos, nós clamemos ao Senhor, por um avivamento do Senhor nesse tempo. O Senhor continua fazendo cura, o Senhor continua fazendo milagres, Deus ainda é o mesmo, mas muitas vezes nós é que não clamamos como deveríamos clamar, que não pedimos pelo seu poder, pela sua presença em nossa vida. Então, que nós possamos pedir por esse poder. Nós somos uma igreja edificada por Jesus. E a maneira que Ele nos edificou, a maneira como Ele nos fez nascer, foi através do poder do seu Espírito Santo. Outra marca da igreja de Cristo, segundo aqui Mateus capítulo 16, o versículo 18, é que ela é exclusiva de Jesus. Ela é uma propriedade e propriedade exclusiva de Cristo. Essa é a terceira marca que tem a ver com o proprietário da igreja. E eu quero relembrar aqui o que está escrito: edificarei a minha igreja. Essas são as palavras de Jesus. A igreja é de Jesus. Ele é o proprietário dela. Ele é o dono dela. Por que que ele é o dono dela? Por que ele é o proprietário? Porque a palavra de Deus diz que Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. A igreja, antes de ser igreja, nem era povo, era nada, era ninguém, eram escravos do pecado, condenados à morte. Mas através do seu precioso sangue, Jesus nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino, nos transportou para a sua presença, nos deu vida, nos deu uma nova história, e nós bendizemos ao Senhor por esta palavra, por esta mensagem. Glória a Ele por isso. O apóstolo Pedro escreve dizendo que nós não fomos resgatados por valores terrenos, nós não fomos comprados por coisas perecíveis, como ouro, como prata, ou como coisas dessa vida, mas nós fomos resgatados pelo próprio sangue de Jesus, pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Então a igreja foi comprada pelo próprio sangue de Jesus Cristo, e por isso ela é preciosa aos olhos dele. Que palavra maravilhosa! Eu pertenço a Jesus, você pertence a Jesus. Se você faz parte da igreja, você é de Jesus. Ele é o seu dono, Ele é o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história. E a igreja, de forma assim, maravilhosa, primorosa, ela é exclusividade, ela é exclusiva do Senhor Jesus. Jesus, nesse texto, faz questão de usar esse pronome possessivo aqui, né? Minha igreja. Por que ele fez questão de citar essa expressão? Porque existem muitos que ignoram essa sentença. Existem algumas pessoas que se acham dono da sua igreja, dono da igreja onde congrega. Há várias igrejas evangélicas hoje em dia, por exemplo, que têm donos. Não é difícil você passar pela rua
e encontrar lá uma igreja onde tem um outdoor grande, uma tela grande, com a imagem do fundador daquela igreja, ou igreja que tem lá o nome do fundador dela em destaque. Isso é um pouco estranho para esses princípios, essa ideia do Evangelho. A verdadeira igreja só tem o dono, e esse dono é Jesus Cristo. E eu pergunto, quem é o dono da nossa igreja, nossa querida igreja Adventista da Promessa? Pastor João Augusto da Silveira, nunca ele se colocou como dono dessa, ele nunca foi dono dessa igreja. Não. O pastor Adelmilson Júlio Pereira, que é o atual presidente da nossa igreja, ele é o presidente, o líder da igreja, mas ele não é o dono da igreja. Esta é e sempre será igreja do Senhor Jesus. Assim nós cremos, assim nós entendemos, e nós não podemos nos esquecer disso. É sempre importante fazer essa alerta, porque hora ou outra a gente vê em algumas igrejas pessoas que se põem na posição de donos, que querem, insistir nas suas preferências, nos seus gostos, insistir e agindo como proprietários da noiva de Cristo, impondo goela abaixo suas vontades, seus gostos, como se fossem senhores da igreja. Pessoas agem assim, e a gente que anda Brasil afora, a gente lida com muitos pastores, ensina em várias igrejas, a gente vê muitas queixas nesse sentido. Pessoas que agem dessa forma, agem assim por causa do seu prestígio, por seu status social, ou mesmo pelo tempo que está na igreja, se acha no direito de dizer, de exigir. E aí a Bíblia nos exorta aqui para que nós venhamos pensar de que Cristo é o corpo, que Cristo é a cabeça da igreja, e que Ele é o dono dela, e ninguém mais pode ser o dono a não ser Jesus Cristo. E eu quero dizer isso, nós louvamos ao Senhor por fazermos parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, e a nossa igreja é uma igreja simples, não é uma igreja rica, não é uma igreja sofisticada, é uma igreja simples, mas que é comprometida com os ensinos de Jesus, é uma igreja que tem o poder do Espírito Santo guiando ela, e ela não é uma igreja que tem grandes personalidades, grandes líderes, que que roubem a cena, não, porque nós entendemos que quem deve brilhar na igreja é Jesus Cristo. Nós somos uma igreja simples, uma igreja humilde, e nós sabemos pela palavra de Deus que não é a beleza da noiva, porque a noiva, no caso a noiva de Cristo, é uma noiva imperfeita. A perfeição dessa noiva, a glória do noivo amado, do Cordeiro de Deus, a glória da noiva e a beleza da noiva vem daquele que derramou o seu sangue para resgatá-la, e Ele que tem direito sobre ela, Ele é Senhor dela. Então, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, e nós devemos exaltá-lo, glorificá-lo por isso. A última marca que eu queria destacar aqui desse texto é que a igreja, ela é também vencedora em Jesus, em sua essência. A igreja nasceu para vencer. A igreja é vitoriosa. A igreja, ela é poderosa. Essa igreja que foi estabelecida, que já acumula mais de 2000 anos de história, né? Eu me refiro à igreja cristã que nasce lá no dia de Pentecoste. Por que essa igreja continuou? Qual que é o segredo dela? Jesus, onde reside a força dessa igreja? Em Jesus Cristo. Por isso, ainda no versículo 18, Jesus termina esse versículo dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não podem contra esta igreja. Elas tentam impedir que a igreja caminhe, que a igreja progrida,
Mas aquele que está conosco nos dá o poder necessário para romper todas as barreiras e dificuldades, e nós rompemos o reino das trevas, nós vencemos as hostes de Satanás, pelo poder de Jesus que nos capacita e nos abençoa. Nós glorificamos ao Senhor por isso. E eu queria destacar aqui a ideia do que, o que significa essa palavra inferno aqui no texto. Essa palavra vem traduzida em algumas na nossa Bíblia como inferno, é a palavra grega Hades, que nada mais é do que o significado literal da palavra, é sepultura, ou o império da morte, ou simplesmente a morte. Né? Então, quando fala aqui do Hades, está dizendo que o reino da morte, ou a sepultura que tenta roubar as vidas e querem nos tirar da vida, nem isso pode vencer a igreja. E aqui diz que as portas, né? Portas significa força, poder, ou seja, o poder do reino da morte. E a gente poderia dizer aqui como o poder do reino das trevas, que se levantam contra a igreja e tentam calar a igreja, ou tentam matar os crentes, que tentam silenciar o povo de Deus. Não pode derrotar jamais a igreja. Por muito tempo esse reino se levantou, mas ele não pode destruir a igreja de Cristo. No texto aqui, esse texto na tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte, diz o texto dessa forma: construirei a minha igreja e nem mesmo a morte poderá vencê-la. Realmente, muitas vezes, o reino da morte, a ameaça de morte, o reino das trevas, se levantou com muita ira contra a igreja e tentou de todas as formas silenciar a igreja. Tentando desta forma parar com o avanço do povo de Deus. Isso faz sentido porque ela começou a fazer isso, o reino das trevas ou o império da morte, começou com o nosso próprio Senhor Jesus. Nós sabemos que por permissão de Jesus, Jesus se permitiu morrer e ser colocado em uma sepultura. Então, com a permissão dele, o império da morte conseguiu, de certa forma, calar Jesus, silenciar Jesus por um tempo. E isso parecia ser o fim, parecia ter acabado, mas a morte não pôde deter aquele que é o autor da vida, aquele que é Senhor da igreja. Diz a Bíblia que no terceiro dia ele ressuscitou, e nós servimos a um Senhor Jesus que está vivo, que reina, que vive para todo sempre. Mas eu chamo a sua atenção para esta palavra, que assim como o reino das trevas fez com o Senhor da igreja, também faz contra nós, contra a igreja dele. Tentaram calar os discípulos de Jesus, tentaram calar a igreja, tentaram silenciar os apóstolos, mas claramente eles se colocaram em posição diante do Senhor, dizendo: nós não podemos nos calar diante de tudo que vimos e ouvimos. E esta é a palavra que nós precisamos ter na nossa vida. Muitos foram no decorrer dos anos que tentaram destruir a igreja, que tentaram silenciar a igreja. Perseguições, escândalos, situações, ameaças de morte e todo tipo de situação que se possa pensar. Mas a igreja continuou a existir. Jesus trouxe a igreja até aqui e levará até o seu destino final. Quem garante essa vitória é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja. E aí nós cremos que Ele nos dá essa vitória. A igreja nasceu para vencer. A igreja nasceu para triunfar. Mesmo aqueles que morreram por causa de Cristo não foram derrotados. Muitos apóstolos, muitos discípulos preferiram entregar a vida do que negar Jesus, do que abandonar a igreja. E eles morreram em fogueiras, morreram crucificados, morreram decapitados, mas sem negar a fé,
sem negar a fé. Esses não foram derrotados, porque diz a palavra de Deus, a Bíblia garante que eles ressuscitarão. Nós somos igreja de Cristo, eu louvo ao Senhor por isso, fazer parte desta igreja, poder aqui estar celebrando ao Senhor as conquistas, as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Mas da mesma forma que o reino das trevas agiu com Jesus para tentar silenciá-lo e agiu contra a igreja para tentar acabar com a igreja, hoje também nós lidamos com diversas situações, circunstâncias que tentam nos parar, que tentam nos fazer desanimar. Mas nós podemos crer que a mesma sentença de vida, o mesmo poder e autoridade está sobre nós e nós podemos exaltar a Ele. Eu quero deixar essa palavra com você, esse texto que eu gosto muito aqui, em Romanos, no capítulo 1, versículo 31 a seguir. Olha o que está dizendo aqui para nós, para a igreja de Cristo, para o povo de Deus. O que diremos, pois, diante de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, muito mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem irá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é vencedor. Basta você não desanimar, não entregar os pontos, porque sobre você, em você está o DNA de Cristo, em você está o DNA de vencedor. Se você é a igreja do Senhor Jesus, você é chamado para triunfar sobre o reino das trevas. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Você vai vencer no nome de Jesus. E esta palavra de que a igreja de Cristo, em essência, é uma igreja vencedora, porque ela é edificada sobre Jesus, ela é edificada por Jesus, ela é edificada no poder do Espírito Santo, ela é a igreja de Cristo que tem um chamado sobre ela, porque a sentença daquele que é soberano já foi posto sobre ela, e essa sentença é de que ela é vencedora. Não é só vencedora, ela é mais do que vencedora. Nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Às vezes você olha para a sua igreja e vê algumas situações, e você pensa, puxa, a igreja está numa situação complicada, a gente está vivendo esse tempo de pandemia. Hoje mesmo aqui estamos fazendo essa transmissão porque a gente está impedido de congregar aqui presencialmente. Isso, alguém pode pensar, puxa, a igreja está sendo derrotada. Ou a pessoa pode até se desanimar diante disso. Mas, segundo essa palavra, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores e nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa palavra que eu leio aqui, sobretudo no versículo 19, essa palavra mostra que a igreja, embora ela seja protegida por Jesus, que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ela é protegida, nós somos guardados pelo Senhor. Mas apesar de nós sermos protegidos
por Jesus, a igreja do Senhor, não deve ficar na defensiva. O versículo 19 diz claramente isso, olha. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E essa é uma expressão muito poderosa para a igreja do Senhor. O que significa essa chave do reino dos céus? Eu pesquisei em vários textos para tentar entender o que é isso. E aí existe quase que uma unanimidade dos comentaristas bíblicos, dizendo que esse texto está falando da autoridade que é dada ao povo de Deus, e essas chaves do reino de Deus refere-se à palavra que a igreja tem sobre ela e a mensagem que a igreja carrega. Essa mensagem é o Evangelho, são os ensinos de Jesus, é a palavra, é a mensagem do Senhor Jesus. E a Bíblia diz isso mesmo, que o Evangelho é o poder de Deus. E esta mensagem que nós carregamos, a pregação da igreja, tem o poder de fato de abalar o reino das trevas. Isso nos leva a dizer, a saber, que nós temos uma palavra poderosa, uma mensagem poderosa. E temos uma capacitação gloriosa, que é o Espírito Santo nos capacitando e nos levando para levar essa mensagem, nos abençoando para levar essa mensagem. Eu citei aqui, amados, 4 marcas da igreja, o que a igreja é em essência, marcas que mostram o que é a verdadeira igreja. E nós cremos, eu louvo a Deus por nós estarmos comemorando os 89 anos da igreja Adventista da Promessa, e podemos dizer que nós temos estas marcas, na nossa forma de ser, temos estas marcas. Longe de mim dizer que nós somos a única igreja verdadeira. Longe, eu nunca poderia dizer isso, seria arrogância da nossa parte. Até mesmo o pastor João Augusto da Silveira, que é o pioneiro dessa denominação, ele nunca dizia isso. O ensino que ele dava, por exemplo, é que nós recebemos uma luz do Senhor, um ensino de Jesus, e que nós precisamos ser fiéis a esse ensino. Mas ele dizia, que ele acreditava que Deus tem salvos em todas as denominações, aqueles que são comprometidos com Jesus e que são fiéis ao Senhor Jesus mediante a luz que cada um recebeu. Então ele dizia que nós não podemos regredir naquilo que nós recebemos do Senhor, mas nós fazemos parte, ou seja, nós não somos a única igreja verdadeira, mas uma coisa eu posso dizer sem medo de errar: nós fazemos parte do povo de Deus, nós fazemos parte da igreja Adventista da Promessa, nós fazemos parte, a igreja Adventista da Promessa faz parte desta igreja, dessa comunidade do Senhor Jesus. Marcas que nós destacamos aqui: alicerçado em Jesus, alicerçado na palavra, a igreja da palavra. Falamos aqui, uma igreja edificada em Jesus no poder do Espírito Santo, uma igreja do poder, uma igreja que é propriedade exclusiva do Senhor, uma igreja que é vencedora nele. Eu quero orar com você, lembrar aquela palavra de 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9, que diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui fala do que a igreja é, sua identidade, mas também fala da sua missão. Ele nos chamou das trevas para que nós anunciemos a sua maravilhosa luz pelo mundo. Eu quero lançar 2 desafios aqui para a nossa oração nesse instante. Primeiro, vamos agradecer ao Senhor, agradecer porque fazemos parte desta igreja, fazemos parte aqui, nós membros da igreja em Vila Medeiros, fazemos parte dessa comunidade aqui, temos aqui amigos e irmãos chegados, e nós fazemos parte aqui como denominação, fazemos parte da igreja de Cristo, do grande povo de Deus, e vamos agradecer então por essa data, por esta igreja que é tão bênção em nossas vidas. Mas também, como um segundo desafio, além da gente louvar e agradecer, vamos pedir a Deus
mais ousadia. Vamos pedir a Deus avivamento, renovo do Senhor. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte. Renova as nossas vidas, derrama poder sobre nós, derrama poder sobre a igreja, aviva a igreja adventista da promessa. A gente pode orar assim, mas não só orar pela igreja adventista da promessa, orar pela igreja de Cristo no mundo, para que o Senhor faça um avivamento. E eu creio, eu sei, Deus está fazendo um grande avivamento na igreja dele. A minha oração é que Ele não nos deixe fora dessa, que Ele também nos permita participar desse grande mover dele sobre o mundo, sobre a igreja desse último período antes da sua volta. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, oremos ao Senhor. Ó Senhor da igreja, nós te louvamos, nós te bendizemos. Eu quero aqui, Senhor, nesta oração, te exaltar, te bendizer. Quero aqui agradecer ao Senhor pela vida dos pastores que participaram da história desta igreja, pastor João Augusto da Silveira, e te louvar, meu Deus, por todos os pioneiros, por todos os pastores, por todos os membros e todos aqueles que construíram essa história. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas igrejas desta comunidade, a Igreja Adventista da Promessa, espalhada pelo Brasil afora, para fora do Brasil, em vários países, em várias nações. Nós queremos te bendizer, meu Deus, por isso. Dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado e somos gratos ao Senhor por fazermos parte desta história. Eu quero te louvar pela igreja aqui em Vila Medeiros, por todos os membros. Esta igreja é uma igreja que faz parte dessa história. E queremos, meu Deus, que o Senhor nos permita dar continuidade a essa história, Senhor. Eu oro ao Senhor para que o Senhor abençoe cada igreja adventista da promessa, no Brasil e fora do Brasil, para que aqueles que trouxeram uma história até nós, e agora é a nossa vez, o bastão está em nossas mãos, que a gente possa, meu Deus, cumprir a nossa parte nesse revezamento, para a glória e para o louvor do seu nome. Nós te louvamos pela igreja, mas também, Senhor, nós oramos por um avivamento do Senhor, para que o Senhor nos dê ousadia, autoridade, poder, para que nós possamos continuar fazendo a tua obra e sermos testemunhas do Senhor. O Senhor nos tirou das trevas para uma maravilhosa luz, e que nós possamos transmitir, comunicar essa mensagem às outras pessoas com ousadia, com a autoridade do Senhor. Eu oro por aqueles que estão desanimados, oro por aqueles, meu Deus, que estão pensando em desistir, aqueles que desistiram da igreja, que desistiram de Cristo, para que o Senhor traga renovo, restauração, que o Senhor liberte essas pessoas da inércia e possa crescer na tua presença, para a glória, para o louvor do seu nome. Eu oro assim, meu Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Recebi um novo coração.
Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Glória a Deus, nós louvamos ao Senhor por esse momento aqui, esse momento de comunhão, de adoração. A gente vai encerrar o culto daqui a pouco, mas eu não posso deixar aqui, terminar esse culto sem a gente orar. Ontem na palavra, o pastor Samuel falou sobre a importância da intercessão, da gente orar sempre, orar antes de tudo, mas orar com intercessão. Eu quero interceder por você, pela sua casa, interceder pela semana que a gente tem pela frente. A gente está com notícias boas no Brasil, por exemplo, a chegada da vacina, que a gente agradece ao Senhor por esse fio de esperança. Mas a gente também recebe notícias difíceis, como o caso de que o governo aqui do estado de São Paulo fez um novo decreto que inicia amanhã, né? Esse decreto que vai também colocar aqui o nosso estado na faixa vermelha novamente, né? Uma situação complicada, e a gente fica preocupado com toda essa situação, e o motivo do estado fazer isso é exatamente porque os números de casos de coronavírus está muito alto aqui no nosso estado, que deixa a gente preocupado, deixa a gente apreensivo. E vamos continuar clamando a Deus para que Deus traga livramento sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. Então vamos orar por isso, vamos orar por famílias enlutadas, orar por pessoas enfermas, pessoas internadas, pessoas que estão precisando de um milagre do Senhor. Você pode me ajudar nesta oração, acompanhando aí no chat. No chat tem os pedidos, pessoas que têm pedido, que têm colocado suas necessidades. Você pode também ali acompanhando, olhando, intercedendo por essas pessoas. Eu quero também nessa oração fazer a dedicação das nossas ofertas, pedindo a bênção do Senhor nessa área, na vida do povo de Deus. Então feche os seus olhos e vamos fazer essa oração de intercessão, clamando ao Senhor por todas essas situações, colocando diante do altar dele. Nosso Deus, nosso Pai, nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra. A Tua palavra diz que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar, orar e buscar a Tua face, se convertendo os seus maus caminhos, o Senhor ouve do céu, o Senhor traz cura, o Senhor traz libertação, sarando a terra. E nós oramos agora, nós clamamos ao Teu nome nesse instante, buscando, meu Deus, a Tua presença, crendo que o Senhor ouve, que o Senhor atende a nossa oração. Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. Nós Te buscamos agora, nós buscamos a Tua face, nós entramos na Tua presença. Nós queremos, meu Deus, aqui, colocar diante do Senhor a nossa vida, colocar diante do Senhor a nossa igreja, interceder, meu Deus, por todas as famílias, todas as situações, aqueles que estão, meu Deus, enlutados, que precisam do Teu consolo, da Tua bênção.
Nós oramos por aqueles que estão enfermos, que estão desenganados, pessoas que estão, meu Deus, lutando contra o coronavírus, que estão, meu Deus, entubadas, meu Deus, pessoas que estão precisando de um milagre, do mover, da ação do Senhor. Meu Deus, entre agora com a tua providência, com a tua graça, o teu poder visita, meu Deus, estas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, restauração. Nós oramos, meu Deus, porque aqui no estado de São Paulo, nós estamos na faixa vermelha, Senhor, nessa categoria que indica que a situação do nosso estado é gravíssima, com poucos leitos de UTI ainda disponível e um número crescente de casos. Pai, nós clamamos ao Senhor, porque, Deus, nós precisamos da intervenção do Senhor aqui no nosso estado, mas esta situação é em todo o país, e nós clamamos: sara a nossa nação, Senhor, intervenha nesta nossa história, e opera, meu Deus, seus sinais, suas maravilhas no nosso meio. Nós oramos, eu quero, meu Deus, também orar pelos dizimistas e ofertantes da tua causa, que o Senhor abençoe cada um deles. Eu oro por aqueles que estão enfrentando a crise financeira, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam, meu Deus, do agir do Senhor, da bênção do Senhor sobre suas vidas. Nós oramos, nós clamamos agora, colocamos diante do Senhor a semana que nós temos pela frente, que seja uma semana abençoada. Abençoa cada vida, cada lar, meu Deus, cada coração, cada pessoa. Eu falo com essa pessoa, meu Deus, eu falo em favor desta pessoa que está ansiosa, que está deprimida, que precisa, meu Deus, do alívio do Senhor para essa angústia. Tua palavra diz, convida todos nós a irmos até o Senhor, e o Senhor traz alívio, que o Senhor traz cura, e nós cremos assim. Entregamos diante do Senhor a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Nós lançamos diante do Senhor todas as preocupações, crendo que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor cuidará das nossas vidas. Eu oro desta forma, no nome do Senhor Jesus. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana, que Deus te guarde, que Deus te proteja. A gente está vivendo nessa pandemia, e aí não custa falar para você como pastor: se cuida, usa máscara, higienize a sua mão, não faça aglomerações, né? Tenha esse cuidado, porque isso é importante. Tenha todo cuidado para que você não seja contaminado. Que Deus proteja a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus traga livramento sobre a nossa nação, né, sobre a nossa cidade, e nos abençoe. E no mais, que você tenha uma excelente semana, sabe, uma semana assim com boas notícias, com notícias de cura, com notícias de libertação, com notícias de bênçãos sobre a sua casa, sobre o seu lar, no nome de Jesus. Que a presença de Jesus seja perceptível na sua vida durante essa semana, no nome de Jesus Cristo. Incline a sua cabeça, feche seus olhos agora, feche seus olhos, e nós vamos ser despedidos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o grande e insondável amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco, e conosco permaneça para todo sempre. Amém. Feliz aniversário, você que é promessista. Uma ótima semana. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.